Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. Hoje tocando em um ponto extremamente delicado, né? O qual não esperávamos que voltasse a acontecer um fato como esse que está acontecendo na Europa e que nos deixa muito triste, né? Ao mesmo tempo que a gente quer entender esse fato. Na verdade, a função dessa live é justamente buscar entender sobre o aspecto político e econômico, porque há razões aí por trás povoando essas decisões. E há também, claro, uma briga de poder também. Hoje nós vamos ter na nossa live o colega economista Felipe Prado, que já acabou de entrar aí. Vamos. Fala aí, Brunão. Grande Felipe, tá me Tudo ouvindo? bem? Boa noite. Ele- Boa noite. Seu Ver aqui microfone seu. tá baixo, Filipão. Tá baixo? Deixa eu ajeitar aqui. Tá. E agora, melhorou? Ainda tá baixo ainda. E agora? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é a posição aqui que eu. Continua baixo? Som. Tá baixo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu saio e entro novamente aqui. Vamos esperar um pouco, que ele teve problema com o microfone dele, mas está voltando aí. Felipe tem uma pós-graduação e, e ele estudou, né, justamente essa movimentação em torno da economia, em torno da zona do euro. Tá melhor aqui agora? Rapaz, Tá ó, o Nath baixo? está dizendo aí, o microfone tá bom, é a câmera que eu quero que Felipe que coloque mais para cima. Aí é minha Mas você tá me diretora de ouvindo? arte aí, viu, Natália Ferreira aí. É. A personal styling, É. Tem que ter, né? Deixa eu ver é a aqui. diretora geral aí, rapaz. Tem que ter, né? Senão, é isso aí. Deixa eu ver Bem, aqui Filipão, agora. eu queria que você falasse, se apresentasse brevemente e falasse sobre a sua parcela de estudo justamente em torno da zona do euro, né? Na verdade, assim, eu acabei começando a estudar a União Europeia, assim, meio por acidente, né? Eu estava na linha de desenvolvimento rural no doutorado, e aí surgiu a possibilidade do sanduíche e eu encaixei estudar a Europa, estudar a União Europeia. E aí, quando eu fiz isso, eu tinha que começar a entender o que era a União Europeia. E aí eu me apaixonei pelos estudos, porque uma das temáticas teóricas que eu sempre trabalhei no desenvolvimento rural, territorial, é institucionalismo, né? Então eu É, gosto bastante de institucionalismo, governança. Então, assim, eu me apaixonei porque, assim, a realidade das instituições da União Europeia, assim, cara, estão 1000 anos-luz distante da gente. Tanto em termos de funcionamento,
como em termos de quantidade de material para você utilizar para pesquisa. Às vezes o que me desanima muito de estudar Brasil é você não achar documento, é você não ou você vê muita regra, muita lei que é de enfeite. Lá não existe nada de enfeite. Lá o que é, o que não é, e você tem muita coisa aberta. Então, assim, você tem tanto dados estatísticos você fala impressionantes. disponível, né? Tudo disponível, tudo disponível. A estrutura... Mas você acredita que, por exemplo, você acha que, por exemplo, Portugal tem vamos dizer, tem esse avanço do ponto de vista da gestão pública? Assim, aí o que acontece? Por exemplo, igual hoje eu estava vendo a notícia que estava tendo uma cúpula do Conselho Europeu, né, que reúne os chefes de Estado. E aí, assim, acho que semana passada tinha saído uma notícia que o presidente da Ucrânia tinha assinado um documento solicitando uma entrada emergencial na União Europeia. E pelos meus estudos, né, eu preciso começar a documentar isso, porque senão fica parecendo oportunismo que você fala. Mas quem estuda, assim, eu sabia que não ia entrar. Por quê? E hoje essa cúpula confirmou que não tem como a Ucrânia entrar da noite para o dia na União Europeia. Por quê, Bruno? Claro. Porque você tem um conjunto de regras a serem cumpridas, e uma dessas é isso que você falou. Ainda que cada país tenha um desempenho institucional diferente, há coisas que a União Europeia não admite. Igual, por exemplo, a falta de transparência do poder público é uma delas. Então, assim, os dados precisam estar públicos. Por exemplo, existem regras estatísticas para que dados estatísticos estejam disponíveis para todos os cidadãos. Por quê? Porque uma da coisa que você estava lá, por exemplo, se você visitou um pueblo na Espanha, pela regra da União Europeia, um polonês pode morar nesse pueblo e pode se candidatar para ser prefeito nesse pueblo. É a regra, porque ele é um cidadão europeu. Então, a organização institucional, ela precisa ter um mínimo de regras a serem cumpridas. E ainda que você tenha diferenças na gestão, como você falou aí, Portugal tem uma diferença muito grande, sei lá, dos Países Baixos, da Dinamarca, mas assim, mesmo assim, eles cumprem um conjunto de regras que, assim, se você consultar muita coisa do governo português, você acha e você consegue fazer bons estudos, porque tem que estar públicas as informações. Eu tenho um amigo e colega, né, colega nosso, que está fazendo um doutorado lá em Portugal, mas ele disse que o processo lá é muito descentralizado, né? E as discussões não conversam entre si. É uma bagunça. Sim, na União Europeia toda, sim. Você tem muita informação descentralizada, né? Na verdade, assim, depende. Assim, é por aí mesmo, mas assim, aqui depende no seguinte sentido. Hoje, a única política, e por isso que eu comecei a estudar a União Europeia, a única política que é centralizada na União Europeia é a política agrária comum, que é a PAC. Essa, quem manda é a União Europeia. Então, hoje, os países não têm mais uma política agrícola espanhola. O que existe é se encaixar na política agrícola europeia, fazer os projetos para esse recurso chegar lá no pequeno município e no agricultor. Dentro de um planejamento. Dentro de um planejamento que ele vai lá, União Europeia, que é o plano que tem 7 anos, aí isso desce para as nações, né, para os 27 membros, aí dos membros você desce para as regiões políticas, igual você tem lá, enfim, por exemplo, você tem as regiões de cada país, e aí você tem algumas discrepâncias entre alguns países, porque cada país tem um sistema de regionalismo diferente. Sim. E aí isso desce para outra estrutura que pode ter secundária ou não. Na Espanha você tem lá as regiões, aí você tem uma outra estrutura intermediária que não tem poder, só tem deputado, uma coisa assim, para depois você descer para a cidade. E aí você desce para os municípios. Então, você vai fazendo essa construção ao longo de uma política. Mas os outros assuntos, você não tem uma política europeia comum.
você precisa de cooperação entre os Estados-membros. E um desses problemas, que eu acho que, inclusive, eu já estou até trabalhando num texto, estava trabalhando antes da guerra começar num texto sobre... em 2020, Angela Merkel e Macron começaram a assinar uma ideia de criar um orçamento militar europeu. Sim. E agora, com a guerra, vai ganhar força, a instituição de um exército europeu, com orçamento europeu. E aí você vai tirar algum desse recurso dos países e você centraliza essa política. Mas como você falou, muitas coisas, igual política educacional, cada país faz a sua. A União Europeia não se mete, enfim. Por exemplo, política de emprego. Não existe também uma política europeia comum. Então, cada país tem que se virar nos 30. Mesmo porque há discrepância, né, nessa possibilidade. Há uma migração muito grande. Por exemplo, a Itália não consegue gerar emprego para jovens. Não, a Espanha é o pior que tem, cara. Então, Grécia e Espanha são os dois piores. Para você ter ideia, já que aqui é um canal mais para jovem, né, um conteúdo mais para... Assim, a Espanha é 40% de desemprego em jovem. E a Grécia por aí. Aí você vai para Dinamarca, é 8%. Aí você vai para Suécia, é 5%. Então, assim, é muito absurdo. Para onde vão os jovens na Europa. Isso aí. Atrás de emprego, né? A Alemanha também você vai. A Alemanha tem muita também, que é a maior potência hoje europeia, né, dentro da zona do euro. Por isso que quer ver uma política que deu muito certo em Portugal porque assim, português assim, uma coisa na Europa é assim, os europeus em geral, a minha sensação é que eles não migram por qualquer besteira. E desde a crise de 2018, uma coisa que mostrou que deu certo em Portugal é as escolas bilíngues. Os portugueses, eles hoje têm facilidade de sair de Portugal porque a grande maioria fala inglês. Sim. Então isso já é uma atração para você, em momentos de crise, você sair. Então, assim, o inglês é o determinante. Nath está dizendo aí, ó, Nath tem Lohan, que tem 18 anos. Há um incentivo muito grande, há recurso público para intercâmbios dentro da zona do euro. Né? Que é o Erasmus, né? Então, assim, você tem... lá em Bruxelas eu conheci jovens recém-formadas, Bruno. Assim, o povo estava falando 5 idiomas, 6 idiomas, eu me senti até humilhado, né? Porque, assim, há esse incentivo. Então, por exemplo, uma coisa que hoje eu não tenho mais medo é assim... Por exemplo, se hoje eu vou a Bruxelas, por enquanto, eu não ando tendo muito tempo de melhorar meu francês. Mas, assim, eu falo português mesmo. Uma galera fala português. Por quê? Porque muita gente foi para Portugal fazer intercâmbio. Muita gente fala espanhol, muita gente fala italiano. Então, assim, quando você vê... Portunhol. Não, fala português mesmo. Não, fala um bom português mesmo, assim. Você tem ideia, em Portugal, aquele evento APDR, que é um evento voltado para desenvolvimento regional e urbano, eu tenho um artigo aprovado, eu tive 2 artigos aprovados lá, né? E um colega foi apresentar, porque a apresentação, na época, não podia, o custo do euro era muito alto, a gente terminou dividindo o custo e esse colega foi. Mas a apresentação em inglês, o evento em Portugal, mas a apresentação em inglês, que é justamente essa perspectiva de Portugal se inserir cada vez mais Sim. né? Sim, não tem... Assim, outro país para a gente sair de Portugal e falar que a Europa é grande, mas assim, a Alemanha também, cara. Assim, se a Alemanha for depender do alemão, morre de fome. Então, assim, você já tem... Nath está dizendo aí, as escolas bilíngues são caras, mas não são absurdamente caras. Então, é o seguinte, por exemplo, Lohan está concluindo agora o equivalente ao ensino médio, né? Quer dizer, na verdade, não tem nem mais esse status de ensino médio, agora é outro nome, né? Mas ele está concluindo e ele já fez intercâmbio na França. Agora, ele está prestes a fazer uma viagem na Europa, né? Já viajou para os Estados Unidos, enfim.
Um moleque, ele termina a escola dele já é linkada com high school, então, ou seja, ele já sai falando inglês, já fala francês, e claro, por conta da mãe ser uma empreendedora, ter um albergue que recepciona a gente do mundo todo, ele fala 3, 4 línguas. Fala português, fala espanhol, fala inglês e fala francês. E desenrola no italiano também, sabe? Um jovem com 18 anos, com todas já com essa bagagem. Não, uma coisa que, assim, eu me conscientizei quando eu fiquei em Bruxelas primeiro, e inclusive, essa é uma política de idiomas, assim, na União Europeia, eles não desprezam nenhum idioma. Então, assim, uma coisa que eu percebi é que, assim, jovens formados saem com 5, 6 idiomas. Tinha uma menina lá que ela era da antiga... Ela tinha nascido na Iugoslávia, aí a Iugoslávia teve a guerra, ela se radicou na Hungria. A mulher falava uns 20 idiomas, era jovem, uns 20 idiomas. Então, assim, era uma coisa impressionante. E outra, o português é uma língua falada lá, espanhol é demais, francês, enfim, italiano, que são línguas muito próximas, enfim. E esses países menores, ou países que têm línguas mais exóticas, como é o caso da Alemanha, você já tem uma inserção de inglês muito grande, igual o João botou aqui. Tanto na universidade em Portugal, como muita universidade alemã, ministra tudo ao inglês, não existe mais... Alemão é aquele idioma mais familiar e etc. Mas nas cidades internacionais, Berlim, hoje você faz tudo e trabalha no inglês, assim como a Holanda. O holandês só fala quem é de lá, e nasceu historicamente lá, e aquele idioma assim de botequim. Profissionalmente, é tudo inglês. Tudo em inglês. Então, assim, nós tivemos uma experiência muito legal. Nós conversamos com uma brasileira que tem uma filha brasileira também, mas foi para lá muito pequena, né? A menina tem 12 anos. Tá? Mas ela está indo agora, a menina, e a mãe, né? Está indo para Holanda por conta da qualidade do aprendizado em inglês. Sim, é o melhor. Hoje é o melhor país que tem. Da União Europeia, eu estava vendo umas estatísticas... Com custo de vida muito inferior em relação à Inglaterra, né? Ah, sim. E a qualidade de vida é impressionante. Então, assim, essas políticas, cada país faz, mas, assim, uma coisa para daqui a pouco a gente entrar nas questões da guerra é o seguinte: quando a gente vê esses países como Portugal fazendo esse investimento em idioma, e, por exemplo, colocando a população portuguesa, ou a população holandesa, ou a população alemã, ou a dinamarquesa, ou a sueca, para fazer essa integração do idioma, é o simples fato que você, quando foi agora, deve ter percebido muito, que assim, esses países pequenos perceberam que se eles não estiverem dentro da União Europeia, eles estão mortos. São países que, no contexto da globalização atual, além deles terem problemas com população, e são vários problemas assim, problema com população, território muito pequeno. Se eles tivessem uma moeda própria, essa história de que estariam melhor não é verdade, do ponto de vista da globalização, não é verdade. E você viu que essa é uma vantagem ainda do Brasil. Por exemplo, você vai na Espanha, a Espanha é pequena, cara. Eu ficava olhando assim, falando, cara, é muito pequeno isso aqui. Você cruza do norte para o sul em questão de horas. Exato. Então, assim, e quando você vê... Então, esses países pequenos, igual a Bélgica, cara, a Bélgica é do tamanho de Sergipe, sei lá, é muito pequeno. Então, porque a gente fala de país, a gente sempre tem uma dimensão projetada a partir do Brasil. Né? Isso, que é um erro, né? E não se dá conta, por exemplo, o Caminho de Santiago, por exemplo. Tem gente que sai da Alemanha, gente que sai da Holanda, vai andando. Tem gente que sai de qualquer país da Europa, vai andando. 1.000 quilômetros, 800 quilômetros.
É, 1.000 quilômetros é Salvador Teixeira de Freitas, entendeu? Assim, 1.000 quilômetros. Salvador Barreiras é 1.000 quilômetros. Então, assim, Exato. Você é passa igual um você. dia viajando lá dentro da Bahia, né? A Bahia é maior do que a França e muito maior do que esses outros aí. Muito maior É, territorialmente, claro. Tem seus então, problemas climáticos, né? Tem seu problema de um desenvolvimento muito desequilibrado e muito centralizado em poucas regiões, mas, do ponto de vista territorial, é maior do que muitos países. não, Agora, então, uma coisa que você vê notoriamente é a questão dos ranços históricos. Por exemplo, você chega nós chegamos na França, e aí o cara, a gente, por exemplo, não falava francês, o cara deu de ombro, assim. Aí se resolva de outra forma. Mas aqui se fala francês, Os caras, quando chegam na Espanha, meio que obrigam os espanhóis a atender eles com o francês. Você vê a coisa da hegemonia, né? Porque, claro, eles ficam puto da vida ao ver o maior inimigo deles, que é a Inglaterra, as pessoas falando inglês. Aí, então, igual, essa questão, aí é um outro tópico que que a gente também precisa levar em conta, né? Então, veja, a minha sensação quando eu comecei, e aí, claro, é igual outro dia eu estava conversando com uma colega polonesa que ela leu aquele meu texto que eu publiquei em espanhol, aí, assim, ela fez algumas críticas da visão polonesa dela que eu compreendo. Não, até concordo, mas assim, eu falo sempre, eu começo sempre falando o seguinte: quando eu comecei a estudar a União Europeia, primeiro, a visão de um estrangeiro fazendo a leitura de lá. Então, assim, primeiro, eu já não tenho qualquer compromisso emocional com isso. Que isso eu estou percebendo. Não, então, Bruno, isso é o que eu estou percebendo, que assim, eu falei, cara, eu não posso estudar Brasil, porque as minhas emoções vão à flor da pele, igual a gente teve naquela conversa. Você vai conversar com um paulista, eles acham que São Paulo é o centro do Brasil, eles não. Então, assim, e aí você começa a se revoltar, claro, porque você nasceu aqui, você. E aí, assim, eu sou de. Tem relações passionais, né? Isso. E quando eu estudo a Europa, eu falei assim, como eu não tenho emoção, eu vou ver. Então, assim, ali você tem 27 visões de mundo diferentes. E isso que você colocou é importante. E todo mundo ali não é igual a gente que cresceu no Brasil sem uma visão de querer se tornar império, de querer se tornar hegemônico no mundo. Porque a França tem isso, Espanha tem isso, a Alemanha tem isso, Inglaterra, todo mundo ali já foi império. Então, assim, isso tá no espírito dos caras. Pô, então assim, peraí. Então, assim, E há os ranços de algumas guerras que existiram entre eles. Por exemplo, a Holanda tem um ranço com a Espanha por conta da expulsão dos judeus na época do... Pô, eu não me lembro o período agora, me perdoe, mas houve um período em que o judeu sustentava, assim, quem tinha o poder econômico e financeiro na Espanha, e em um dado momento, eles foram expulsos. E quem absorveu eles? A Holanda. E aí você vê que, por exemplo, a Holanda, desde a época da economia nossa, do açúcar, era a grande financiadora, né, da produção. E assim, então assim, e aí você tem isso, então assim, então você tem a vontade hegemônica. Aí, outra coisa, que esses dias, né, meu irmão casou com a Argentina, e eu fiquei pensando assim, cara, a gente não tem conflito com ninguém. Assim, a gente tem aquela piada do futebol, mas por quê? Porque a gente não tem aquele negócio, esses caras não entraram no meu país e mataram meu avô, o avô do meu avô. Então, assim, não tem ranços históricos. Mas aí há uma vantagem. A União Europeia, ela é o antídoto criado pelos pais fundadores, lá, os 6 países membros no pós-Segunda Guerra, é o antídoto para esse espírito nacionalista ele não florescer. Por quê? Porque ali todo mundo tem as suas vontades, todo mundo tem os seus problemas históricos, que é o que vai daqui a pouco, que vai se discutir daqui a pouco ali no leste europeu com a questão da Ucrânia e da Rússia. Então, assim, além de você ter os problemas históricos, o problema do pós-guerra é o ressentimento.
Tem, Então, assim, tem. pô, meu, você invadiu aqui, matou minha família, roubou minha propriedade, estuprou, destruiu tudo, e agora você quer fazer um acordo de paz. Como é que palhaçada é essa? Então você vai começar a ter agora os ressentimentos. E veja, a União Europeia, que aí é o que eu defendia isso, inclusive, para a colega polonesa, por quê? Porque qual é a visão do leste europeu? A visão do leste europeu é que a paz lá só surgiu a partir dos anos 90 com a dissolução da União Soviética. Tem. Enquanto a União Soviética não acabou, esse pessoal estava ainda, e você tem história, tem até um livro que eu gosto muito, que fica aqui perto de mim, que é o Continentes Selvagens, que esse cara faz um levantamento de muitos livros e documentos do leste europeu. A guerra para eles não acabou. Então já começa aí, a Segunda Guerra Mundial acabou para alguns países nos anos 50, para outros Tem. nos anos 70, para outros nos anos 90. É Para mesmo outros porque nos o anos... processo de reconstrução não foi do dia para a noite, né? Claro, tiveram países que foram muito mais destruídos que outros. E, claro, nesse processo de reconstrução, o ranço foi Sim. mexido em meio à massa de edificar, né? É, Agora, voltando agora, aproveitando essa que a gente falou de guerra, vamos voltar para o tema da live, tratando o seguinte: quais são as questões que estão em volta a essa possibilidade de guerra, né, de guerra bélica e a já existente guerra econômica, porque as maiores empresas do mundo já saíram da Rússia, né? A Rússia já não tem mais dólar para poder circular, não tem mais condição de certa forma, fazer a política externa. Claro, isso também, segundo a leitura de um professor de Oxford, diz que também isso pode determinar uma guerra. Porque à medida que Putin se vê aprisionado ou pressionado mundialmente, né, ele pode vir a apertar o botão e poder realmente vir a disparar no sentido de poder realmente acontecer a guerra, né? Mas para a sua leitura, Felipe, quais são as razões políticas e econômicas, né, sociais, que terminam por declarar essa guerra? Agora, temos que considerar também que a Ucrânia tem apenas 31 anos de existência. por aí mesmo, Porque, é. olha, né, é uma nação extremamente jovem, na verdade. Sabe, assim, eu pensando, é aquele negócio, né? Do ponto de vista humano, eu acho que tá todo mundo errado ali, né? Tanto o Putin tá fazendo uma loucura, né? Enfim, porque você, naturalmente, eu comecei a ler sobre guerra, principalmente eu leio muito sobre Segunda Guerra. E, cara, assim, a guerra não é só questão de invadir e matar soldadinho. Porque eu sempre Opa, falo, hoje, perdão. desde a segunda Guerra inaugurou uma coisa importante, que foi o seguinte: hoje é mais seguro você ser soldado do que você ser civil. A Segunda Guerra inaugurou que até a Primeira Guerra, quem morria eram militares, a grande maioria era militares. A Segunda Guerra inverte. Se você olhar Guerra da Iugoslávia, Guerra da Síria, Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque agora, quem vai morrer mais é civil. Militar hoje está protegido com grandes equipamentos, é os que morrem menos em termos proporcionais. Sim, Então, assim, eu acho que tá todo mundo errado ali. Então, assim, para começar. Então, assim, ó, tá todo mundo errado. O cara da Ucrânia, ele quer fazer um avanço ao Ocidente, e aí daqui a pouco eu falo o que, que eu tenho de leitura disso, porque é o seguinte: quando a União Europeia incorporou 10 países ex-comunistas, incorporou Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Bulgária e depois, alguns anos depois, a Croácia, que está lá na ponta de cima da Iugoslávia. Lembrando que a Iugoslávia também era um país com orientação socialista comunista sim. integrada à União Soviética. União Soviética. Quando eles fizeram isso, Putin era fraco na Rússia ainda. 2004, ele não tinha tanto poder. No entanto, que eu assisti dois documentários interessantes sobre ele, que é o Testemunhas de Putin e Putin System.
onde vai mostrando lá 2004, 2003, ele era fraco, ele não tinha... Ele foi, ao longo desse tempo, reunindo forças. E aí se tornou... inclusive com forças econômicas que provieram, né, que surgiram justamente com a dissolução, né? As grandes riquezas, as grandes, né? Houve uma certa máfia ali, de certa forma, entre aspas, né? A formação de uma elite que estava ligada ao Estado naquela época, né? E os caras se tornaram caras na lista Forbes, né? Não, então assim, então tá todo mundo errado do ponto de vista humanitário. Agora, se a gente for para a questão geopolítica, de relações internacionais, economia e outras coisas, tá todo mundo certo, porque é o seguinte, com a dissolução da União Soviética, o Ocidente, a União Europeia sacando que ali é uma região estável, começa a marchar para o leste europeu para incorporar esses países com problemas por exemplo, quando você olha os documentos, por exemplo, para você integrar Polônia, Hungria, Bulgária, assim, problemas diplomáticos, problemas de corrupção, problemas econômicos, instituições frágeis. Só que a União Europeia vai e captura esses países para tentar reconstruí-los conjuntamente enquanto eles estão na União Europeia. Porque o processo... E também, de certa forma, Felipe, também para evitar que, estando frágil, fosse massa de manobra ainda da Rússia, né? Você há uma Francis guerra Fukuyama, verdade, né? Essa guerra que hoje se determina como bélica, econômica, é uma guerra que, claro, se iniciou com a tentativa da quebra do muro, né? Na década de 90. E, claro, a partir da dissolução, que aí já foi um avanço, justamente a cooptação. Paralelamente a isso, tem a questão da OTAN aí, porque me parece, assim, só falando rapidamente, me parece que, ainda que a Ucrânia esteja sofrendo todos os problemas, mas o problema não é da Ucrânia em si, sim de toda a geopolítica em torno daquela região ali, com tentativas dos Estados Unidos em colocar bases militares ali também para, de certa forma, afrontar a Rússia, né? Então, na verdade, a Ucrânia está pagando um preço como um jogo de xadrez de outras peças do tabuleiro, né? Não, eles pagaram para ver e estão vendo, porque assim, então, do ponto de vista geopolítico das relações internacionais e do econômico, assim, tá todo mundo certo, igual assim, a União Europeia marcha, então, assim, o que eu coloco no meu texto, que eu consegui organizar um pouco, é o seguinte: quando ocorre os primeiros problemas Rússia e Ucrânia em 2014, 2013 e 2014, foi porque a Ucrânia queria entrar na União Europeia. Aí os russos foram lá e criaram uma estabilidade. Só que agora entrar na OTAN sem chance. Por quê? Porque, Bruno, se a gente for ver as distâncias, é ridícula. Então, assim, Kiev e Moscou dá 800 quilômetros, cara. É como Salvador, Teixeira de Freitas de novo. Então, assim, E outra, se você pegar Kiev e Berlim, é 1.400 quilômetros. Então, assim... tanto que eles invadiram de tanque. Tanque não tem velocidade para poder andar. Isso. Porque, assim, é tudo perto. Então, assim, você faz hoje tudo de carro. Você faz viagem de carro. Então, 1.400 quilômetros é mais próximo de onde eu tô e de onde você tá. Então, da onde eu tô, dá mais ou menos uns 1.800. Então, assim, hoje a chance de você colocar uma base militar na Ucrânia, assim, seria uma guerra declarada, porque aí, voltando aí nesse ponto, o Putin, ele está também defendendo o lado diplomático, etc., ainda que do lado humanitário a gente tenha os problemas dos direitos humanos, etc. Mas do ponto de vista militar, da zona de influência dele, ele quer fazer isso, porque a gente tem que lembrar que parte a Rússia é um país euroasiático, né? Até Moscou é Europa, depois de Moscou é tudo Ásia. E você tem essa instabilidade no leste europeu, que você tem, que assim, e quando eu vejo os discursos, né, que eu tenho estudado muito análise de discurso, e cara, o constrangimento das autoridades europeias é brutal, porque é muito grande. Porque é muito grande, porque quando você vê o presidente do... Eles estão constrangidos, porque assim, cara, a Segunda Guerra... toda a história da União Europeia, quando você vai lá em Bruxelas, nasce
da tragédia monumental que foi assim, a Segunda Guerra Mundial. Eu não sou mestre em história, etc. Mas, assim, eu acho que não tem nenhuma outra guerra registrada ou documentada que foi a tragédia da Segunda Guerra Mundial. E os europeus, alemão, francês, tem muito isso enraizado assim, até porque essa galera, os seus avós contavam as histórias da Segunda Guerra. A gente ainda tem que lembrar disso, né? Então, quando você pega hoje o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, quando você pega a Ursula von der Leyen, quando você pega hoje a presidente do Parlamento Europeu, essas pessoas cresceram ouvindo história dos seus avós da Segunda Guerra Mundial, de fome, de destruição. De imigração, assim, né? De migração brutal, migração a pé. Igual agora a gente está vendo. Eu estava esses dias vendo, né? Um brasileiro, ai, eu andei 8 quilômetros a pé, 10 quilômetros sofrendo no frio. Cara, a Segunda Guerra Mundial tem história de gente que andou 2.000 quilômetros para voltar para o seu país. Mas agora, esse problema da Síria também foi muito mais pesado, né? Aí é uma coisa que a gente pode adicionar que é o seguinte, aí a gente já vê, agora estão dando tanta ênfase à questão da Ucrânia, agora a União Europeia está aceitando os ucranianos numa tranquilidade, é muito fácil, etc. Porque aí tem uma questão histórica que a gente precisa ver. Veja, a Europa e a União Europeia, a Europa que a gente está falando aqui, ocidental, central ou do leste europeu, e a Europa de verdade, ela é primeiro branca, então se vier negros, a Angela Merkel tomou cacete durante uns 3 anos. Que absorveu, né? Porque quis absorver uma população negra que estava migrando. Segundo, a Europa ela é cristã, então esse negócio de vir do Islã, vir de país aí já é um problema. E, consequentemente, você tem a questão da identidade. Então, assim, é claro que a União Europeia vai absorver mais facilmente os ucranianos, porque, de fato, eles são europeus, para eles lá. Para eles. Então, agora uma coisa interessante é o seguinte, por exemplo, a história da Espanha é uma história, parte da história da Espanha é uma história muçulmana. Sim. Né? Onde eu morei era muçulmano, sim. Exatamente. Não, porque eles conquistaram parte da Espanha, mas depois, em um momento, eles foram expulsos. Os muçulmanos quase dominaram o mundo, né, na verdade. Então, há um ranço no processo histórico, ainda que haja, de certa forma, há um processo de limpeza através da literatura, mas não há como negar que eles tiveram importância, assim, deixaram marcas, né, culturais e também deixaram caminhos, porque na Espanha você vê de muçulmano. Cara, eu acho que eu morei entre Espanha e Bélgica, você sabe quanto muçulmano tem na Bélgica e na França. É impressionante. Paris, Bruxelas é inundado de muçulmanos. As mulheres são que denunciam na rua, né? Com suas vestes. Não, mas assim, uma especialidade que eu ganhei foi tentar identificar europeu. Não, dá para você identificar fisicamente. Esse é um outro detalhe. Se você pegar, por exemplo, se você botar um espanhol, um italiano e um português, você tem dificuldade de diferenciar. Se você colocar um holandês, um alemão, enfim, talvez um austríaco, você também tem dificuldade de identificar. E se você pegar um francês... Se você botar um espanhol, um português, um italiano, você diferencia pela estatura. Não, é mais ou menos igual. Não, parte pela estatura. O italiano é maiorzinho. O francês também já é maiorzinho. Aí você tem... Mas assim... Baixo, né? Mas você tem diferenças sutis. E o árabe, ele denuncia o homem árabe também. Sabe por quê? Quando eu estava aí, eu fiquei em Córdoba. Que Córdoba foi a capital do califato, quando invadiu a Espanha. Inclusive, você tem muitas construções herdadas desse período em que você... Porque ali, de Córdoba para Marrocos, você tem menos de 400 quilômetros. Então, ali, aquele estreito ali tudo muito perto. Então, quando eu estava lá, eu vivi essa crise migratória que foi 2015. E você tinha muita resistência. Você tem resistência a marroquinos por causa da
da cor, que dá para ver que eles não são espanhóis. Essa migração africana que vem por conta da guerra da Síria e dos conflitos ali do norte da África, você também tem dificuldade de inserção. No entanto, que a União Europeia começou a levar muito migrante, começou a dividir, né? Que foi uma das razões do Reino Unido ficar insatisfeito com a União Europeia e querer sair, e aí o David Cameron fazer lá o plebiscito para ver se fazia o Brexit, era porque estava dividindo. O que acontece? Muito africano ia para a Suécia. O cara não aguentava, ele voltava para a França, voltava para a Espanha, por causa do frio. E outra, é declaradamente que o cara não é dali. Não é dali. Então, assim, existe isso na Europa. Aqui no Brasil, igual, eu que sou aí de Salvador também. Salvador, realmente, a gente tem um conflito aberto entre uma população negra gigante e uma população branca. Mas aqui no Sudeste é todo mundo misturado, assim. Uma mistura. Porque, na verdade, o Sudeste foi feito do Brasil todo, né? É uma coxa de retalho de todas as regiões. Mesmo porque é onde está a potência econômica e, claro, atrai onde se gera emprego, precisava de mão de obra, não? Então, historicamente. Não, e aí na Europa você tem esse componente físico, racial, o componente religioso, ele é verdade, e você tem um componente mais aí contemporâneo, que é a questão, assim, nós somos capitalistas e, assim, como é que a Europa vê ainda a Rússia? Como um país, será que aquilo ali ainda é capitalismo mesmo? A própria discussão sobre os oligarcas mostra que aquilo ali não é uma democracia ocidental como se deseja. Então, assim, são muitos problemas. Existe uma questão chave também do ponto de vista social, econômico, que é a seguinte questão. A Rússia é o principal fornecedor de energia, seja através do gás, através do petróleo, né? É o principal da Europa. E agora, com esses conflitos, eu lendo o país, né? Buscando mais informação. Então, uma questão que se tornou uma tormenta para o europeu é a incapacidade de gerar alternativas que não fosse a Rússia, para poder ter alternativa desse bem, que é um bem de primeira necessidade, né? Que é a energia, né? Hoje é tanto que você vê na Espanha uma quantidade de eólicas enorme, há uma tentativa, claro, de reverter isso. A gasolina agora subiu para 2 euros, né? Pressionando a inflação de 7%, ou seja, a gasolina está mais cara do que aqui agora, né? Quando você faz o câmbio, está mais cara do que aqui. Mas já virou um problema social, né? E também as dúvidas, porque também já começa a haver alguma movimentação. Por exemplo, na Espanha, já há movimento de ucranianos voltando para a Ucrânia para poder lutar na guerra. Os jovens na Ucrânia não podem sair mais, os homens não podem sair mais, porque também são mão de obra para a guerra também, né? Então, está começando a coisa a se... Por exemplo, agora parece que hoje ou amanhã há um anúncio de uma greve dos caminhoneiros. De lá vai acontecer mesmo. Não vai ser blefe, né? Então, em meio à guerra, que parece distante, ela começa a se aproximar através justamente das questões políticas, das questões econômicas, das questões sociais, né? Então, como você entende isso e como é que você acha que vai ser a saída, já que, por exemplo, não se encontra alternativa de curto prazo para essa questão da energia? Só antes fazendo a observação que assim, a guerra está dada, ela já está contratada. Eu acho que a disputa agora vai ser quem vai reconstruir a Ucrânia. Que o jogo econômico por trás é esse aí. Quem que vai reconstruir a Ucrânia? Que é o que vai dar... É o que pode solucionar a mão de obra, o desemprego, e pode ser um vetor de crescimento econômico da Europa no pós-guerra. Porque agora a Europa relevante está construída. Ela não está destruída. Estão destruindo as bordas. Então esse é o primeiro... E claro...
quem vai querer exercer a zona de influência na Ucrânia é a União Europeia. Agora, em relação à energia, assim, o que eu tenho, ó, outro dia eu vi um mapa da França. Cara, a França tem tanta usina nuclear que se tiver explosão, acaba o É muita usina. Acho que é mais de 30 usinas nucleares. Então, além do gás, você tem toda uma estrutura energética baseada em nuclear. E por que nuclear? Porque é o seguinte, essa questão de eólica, alternativa, etc., ela não vai dar certo, porque o que está em jogo não é energia para abastecer a nossa casa. O que está em jogo é a energia para abastecer parque industrial. Sim. O que está em jogo, que é uma energia brutal. Aí, aqui no Brasil, a gente tem uns ridículos. Eu estava numa cidade pequena aqui, assim, você tem as coisas ridículas que você não ouve isso na Europa. Assim, um cara não conseguiu levar uma fábrica, sei lá, de leite para uma cidade pequena, porque a cidade pequena não tem energia elétrica. Isso não existe na Europa. Por quê? Porque o sistema de abastecimento relevante é nuclear. Estados Unidos também. E aí que tá. Aí você tem assim, a Angela Merkel começou a desativar as usinas alemãs por causa da tragédia do Japão, e ela achou que aquilo ali era uma coisa que poderia acontecer na Alemanha. Mas a que custo? Segundo, como é que você vai substituir o gás russo, que é abundante e barato, qual é a outra coisa a ser abastecida? Vai trazer o gás dos Estados Unidos? Através de caminhões, não, e pagando... o custo, né? Não, é isso aí, você tem um custo. O custo é monumental. Tem um custo e o tempo de processamento, né? De edificar essa infraestrutura, né? Não é do dia para a noite. E aí você tem, claro, um país, e aí você tem vários países que não são tropicais. E aí, meu amigo, tipo assim, igual agora na Ucrânia, se você cortar o fornecimento de gás, que por sinal, a Rússia já fez isso, nesse negócio do Putin, ele já cortou o gás uma vez, acho que foi 2012, quando o presidente que ele queria que ganhasse a eleição não ganhou, ele cortou. Igual assim, como é que você vai cortar o gás de um país frio, velho? Que tá menos 5 graus, menos 10 graus? Você mata todo mundo. Mata e aí você... mundo. E aí você começa a ver... Dentro de casa, né? Mata isso, dentro de casa. Não precisa nem ligar a arma, não precisa nem atirar, né? Só... Não, e aí você vê. Então, assim, a questão da energia, eu acho que além da questão militar, hoje o que seria para mim os temas relevantes que eu enxergo na União Europeia a União Europeia agora vai ter que encontrar uma saída para a questão militar conjunta. Sim. Então, além da OTAN, esses países vão se reunir para construir uma força militar da União Europeia, com orçamento. Já estão em reunião, na verdade, né? Isso. E vai acelerar esse processo. E o segundo buraco que eles vão precisar resolver é essa questão energética. E eu acho que na energia não tem solução. Porque uma coisa, igual a gente começou falando, uma coisa é você ir nos Países Baixos, que a gente chama de Holanda aqui. Ai, que lindo, eles têm eólico, energia solar. Pô, mas é um país pequeno. Sim. É um país que hoje vive de serviços sofisticados. Eles não têm um parque industrial igual do sul da Alemanha, que precisa de energia abundante, barata, e abastecendo o processo industrial 24 horas por dia. Na própria Espanha, você tem uma estrutura industrial ali ao redor de Madrid e ao redor de Barcelona que você precisa abastecer. Então, assim, você vai abastecer como? Ali na região de Bilbao também, né? Você tem uma indústria... Então, assim, não tem solução, porque você precisa de muita energia, de um preço relativamente barato para a atividade econômica continuar viável, porque senão aí a competição chinesa destroça o que resta de indústria na Europa, e você tem um problema de comprar energia de um país muito louco, em que você não tem controle nenhum sobre enfim, a estabilidade do que vai acontecer. Então, essa foi a perplexidade na leitura do artigo sobre essa incapacidade de gerar essa alternativa, né? Porque, por exemplo, agora o fornecedor é o inimigo, entre aspas.
E como é que você pode se dar o luxo de ter um inimigo que pode ceifar a sua economia, né? A sociedade como um todo, parar o seu projeto todo? Então, isso é uma discussão que eu acho que vai se acelerar mais ainda, né? E vai, claro, criar comitê, como eles fazem o tempo todo, então, e vai buscar alternativa. Agora, dessa vez, eles vão buscar alternativa. Vão buscar porque... eu acho... uma coisa que eu sempre tenho visto, assim, uma coisa que eu gosto de estudar a União Europeia, assim, acontece um problema, igual, a questão da migração fez eles construir agora uma agência europeia de asilo e migração. Para lidar de maneira transparente, que por sinal fica em Malta, não sei por que botaram em Malta essa agência, que é uma ilhazinha pequenininha ali perto da Turquia. O que acontece? Você resolveu esse problema. Então, eu falei, e tem dois problemas. Eu acho que o processo. Eu acho o seguinte: esse processo que a gente viveu nos últimos 20 anos, dos anos 2000 para cá, quando eu comecei a estudar economia, ninguém falava de China. Eu me lembro que não existia livro nos anos 2001, 2002 sobre China. Eu acho que essa etapa do desenvolvimento econômico ele acabou. Porque a pandemia já mostrou que mostrou isso, já tem documentado. A União Europeia vai reindustrializar os parques hospitalares. Acabou essa palhaçada de você depender de máscara da China, de luva da China. Parou que palhaçada é essa? Então, assim, porque os caras viram que você falou, toda a sua estrutura estratégica de solução de um problema social, enfim, de um problema de nível nacional, tá na mão do outro, que isso não existe, entendeu? Exatamente. Então, assim, eles vão consertar isso, e acho que o da energia vão consertar. Agora, como? Só investindo em nuclear. Só melhorando o processo de energia nuclear. Aí você encontra a resistência ambiental, né? E a resistência da sociedade também, por conta dos problemas que tiveram. Agora, na verdade, nos anos 2000, a gente já discutia a China, viu? Se você... a China já começava porque também a China, na verdade, teve todas as condições para fazer esse processo de navegação, teve todas as condições para poder explorar o mundo, e por uma questão política, eles se voltaram para dentro, né? Por uma questão ideológica. Então, a China já é uma potência milenar, na verdade, né? Não é uma potência... E, claro, a partir dos anos 2000, ela começa já a criar esse processo de expansão. Né? Mas, claro, ela não se apresentava como hoje. Né? Mas o plano foi muito bem edificado. Né? Você vê, quando os chineses chegam no Brasil, eles não vão, por exemplo, abrir uma fábrica de sapato, porque isso não tem nada a ver com o projeto político da China. Eles estão aqui no Brasil, investindo em mineração, investindo em banco para facilitar o processo comercial, né? E também investindo no que está dentro do plano chinês de expansão, de projeto nacional, né? Então, a gente já ouvia falar, claro que não era com essa força que eles têm, né? Que ganhou relativamente em pouco tempo, né? Eu sinto que a Europa vai buscar um projeto econômico agora, nessa metade dos anos 2020, que a gente está entrando muito em breve, para lá 2030, 2040, de autonomia, que inclusive é como eu termino meu artigo, né? Assim, o que está em jogo é a autonomia econômica, e aí eu acho que dois temas podem voltar muito a ser discutidos em economia. Primeiro, uma nova lógica de reindustrialização dos países. Sim. Porque como você está com muita robótica, com muita tecnologia de ponta, você pode fazer coisas simples sim hoje na Europa. Então esse negócio de comprar coisa barata da China parou. Isso aí é roubado. Isso aí acabou, acabou. É economia que não tem projeto. Por si, nós ficamos na mão da China, né? É economia que, assim, isso parece-me aquela coisa de uma empresa individualmente que quer economizar, mas não quer ter projeto. Ou seja, não tem nenhuma... Aquilo que você começou a falar cedo.
assim, o Brasil nunca foi uma nação que tivesse um projeto Isso. montado, que pudesse um projeto para ocupar um espaço na geopolítica mundial, né? Isso você não... Assim, quando aconteceu todo esse processo, e eu vi que a gente estava com um problema de máscara, que não tem tecnologia nenhuma, nenhuma. É tanto que começaram a fazer em casas, Bruno, não, deixa eu te falar, máscara, vamos lá, é indústria de costura, cara, é a coisa mais rudimentar. Corte e costura, E isso é corte e costura. Máscara cirúrgica tecido. Quer dizer, se a China quisesse, e ela quis, claro, porque nós ficamos à mercê da China, libera, não libera, vai esperar o lote, e a gente esperando. E o Covid se espalhando, né? Agora, falando da China, assim, só aproveitando o gancho, quem está de camarote e quem vai se erguer, quem vai sair muito bem dessa história é a China. É a China, porque, sim. Os Estados Unidos está metido nessa história da guerra, né? Já está comprometido com isso, porque também tem interesses políticos, né? Naquela região ali para se sobrepor. Tal. Mas é o seguinte, a China hoje está à frente dos Estados Unidos em muitas questões. Né? E tem todo um cabedal para poder ainda explorar nesse processo de expansão no mundo. Isso linka o que eu acabei de falar do projeto da China, de que ela vai para os países que é interesse dela, e quem vem para cá como empresário chinês está diretamente linkado a um projeto, a uma rede, né, que mantém esse projeto de hegemonia mundial. Então, de todo esse processo, quem está de camarote e quem vai sair com a força maior ainda é a China, porque a China não apoia a Putin, se distanciou, está assistindo tudo e, claro, vai ter que fazer relações comerciais com ela, não tem jeito. E aí quando você fala, projeto de Europa, então, antes da guerra, o que a gente tinha antes da guerra? Que agora, né, você tem a presidência rotativa, está sobre o comando de Macron. Aí vai sair em breve aí umas novidades sobre a Europa aqui no Brasil, que aqui não se estuda muito União Europeia. Inclusive foi um conselho que o cara que é hoje ministro da Agricultura da Espanha me deu, porque foi ele que me recebeu em Bruxelas, né, que é o Luiz Planas. Ele é ministro hoje de Agricultura, e ele falou assim, se especialize em União Europeia, porque não tem ninguém para conversar no Brasil sobre estruturas europeias. Aí o que acontece? Lendo os documentos, disso que você falou, o que acontece? Antes da guerra, o que Macron colocou na mesa em janeiro? Primeiro, a União Europeia precisa ter uma política de saúde comum, parou essa palhaçada da pandemia, vai acabar na União Europeia. Essa história de depender de... E outra, Bruno, é tudo coisa simples e sem patente já. Cama hospitalar, máscara, luva. É processo industrial, precisa fechar a equação industrial, e aí entra a questão da energia, que é o problema, porque a China usa carvão adoidado ainda, então assim, não dá. Então assim, é a questão. E uma outra coisa do poder dessa vontade hegemônica da Europa. Eles estão muito preocupados com esse oligopólio americano das tecnologias digitais. Facebook, Google, enfim, e todas essas. Então, assim, esse é outro projeto. Eles querem montar um parque tecnológico com recursos europeus que reúna a inteligência de todos os países para produzir as tecnologias próprias. Com a guerra... que esse projeto já tem desenvolvimento na região nórdica, né? Na Irlanda, naquela região ali, me parece que já há um projeto nesse sentido, nessa direção. Eles querem catapultar projetos que aí é aquele negócio, a gente que está na universidade, né? Que vire produto real, não fique só na ciência básica, né? Nos estudos, enfim, na teoria, que é criar concorrentes para
essas grandes plataformas. Por quê? Sim, Porque eles querem, porque eles estão vendo que isso é parte do domínio global hoje também. sim. E com a E também guerra, é uma esponja para tirar dinheiro de dentro desses países e direcionar aos Estados Unidos, né? sim, sim. Isso aqui é o maior, hoje é o maior, essas redes sociais se tornaram hoje nas maiores evasões fiscais que existem de todos os tempos, pô. Exatamente. Mesmo porque ainda não existe uma discussão, assim, existe já uma discussão, inclusive na Europa, para saber a quem deve poder colocar o imposto em cima. Já que você compra, por exemplo, você compra um crédito do Facebook, a empresa americana, você está pagando do Brasil a quem deve esse crédito, né? É o cara lá que está vendendo ou é você que está pagando? Porque, na verdade, você está usando toda a infraestrutura do seu país, né? Na verdade está tudo lá, né? E aí com a guerra, eu acho, igual você falou aí da China, eu acho o seguinte, a questão da reconstrução vai ser fundamental para a Europa, eles ganharem, como eles vão. Por isso que eles estão acenando com as possibilidades da Ucrânia, não, vem cá, vamos continuar junto mesmo, porque é claro que eles sabem onde eles estão se metendo. Então eu acho assim, a questão da reconstrução, a questão da energia, que é o pior, e eu acho que, e aí você falou, e tem documentos, por exemplo, com a questão fizeram até foi mês passado, na semana que começou a guerra, existe uma vontade da União Europeia de se aproximar da África, porque a última fronteira inexplorada se chama África. Então, assim, a China já criou a hegemonia na Ásia. A União Europeia se uniu para criar uma economia hegemônica ali dentro, para todo mundo, não ficar a Alemanha dominar, ainda que a gente saiba que a Alemanha representa lá. Quem está capitaneando é a Alemanha. Mas hoje é a Alemanha, a França e, por incrível que pareça, a Espanha, cara. São as três maiores. Se eu não estou enganado, dado recente agora desse mês, a Alemanha, em termos de PIB, né? A Alemanha, França, que são as duas maiores, aí elas brigam, uma fica um pouquinho maior, a outra briga, e depois, por sinal, é a Espanha, porque, querendo ou não, a Espanha tem uma das maiores populações da Europa, então igual, por exemplo, Portugal. Portugal não tem mais parque industrial. Todo parque industrial português migrou para a Espanha e as indústrias que alimentam Portugal alimentam a Espanha ali na Península Ibérica, ponto final. Então, no entanto, que você pega os rótulos do produto, está em português e espanhol. Então, assim, na verdade, integrou. Portugal se especializou em serviço, né? É uma economia basicamente de serviço, de turismo, de serviço em geral, hotelaria, né? E tem um custo relativo muito melhor do que a Espanha, né? Sim, apesar do salário mínimo ser menor também. Também. Então, assim, você já tem essa reaproximação da África, que a África é o que vai determinar muito a minha sensação, porque isso eu estou falando com os documentos que eu leio da União Europeia, a visão. Sim. Então, assim, o que eu sinto que eles colocam lá, eles tiveram uma reunião com a União Africana agora mês passado, assim, é muito a vontade do Macron. Olha, nós precisamos ser os mestres dos africanos. Então, vamos ajudar com recurso para reconstrução, desenvolvimento econômico, integração. Claro, isso aí é um novo processo de colonização democrática. Sim. E, claro, imagine o quanto de dinheiro você endivida a África, claro, com inúmeros investimentos, cria emprego para o seu país, né? Assim, e foi como o processo de industrialização expandiu no mundo, né? Criando demandas em outros lugares. Né? Genial. Não, e aí você do desenvolvimento, né? E tem uma coisa, e você cria uma segunda fronteira agroalimentar para levar produtos tropicais para a Europa. Porque, assim, a agricultura europeia não é um problema. O problema da Europa é o clima, que é um clima temperado. Então, você tem coisas lá que você não consegue plantar. Né? Você não consegue ter, cara. É impossível você ter, tipo assim, sei lá,
Arroz. Você não tem como plantar arroz. Desconheço qual é o país Não, lá, europeu que ó, plante. lá é impossível você falar que tá barato a preço de banana, porque banana é Não tem cara. Não, mas banana vem ali dos Las Palmas. Eu me lembro que eu comprava banana, aí tinha sempre um Duas, selinho assim, três, né? Las Palmas, assim. Aí vinha de Las Palmas. Então, assim, a África é uma segunda fronteira estratégica que você pode desenvolver e criar essas cadeias de. Porque você sabe, né? O comércio internacional precisa ir, mercadoria precisa vir. Então, Sim. assim, você vai lá, industrializa, leva produtos, e fala, bem no tipo David Ricardo, né? Eu levo vinho para vocês, e vocês, ou eu levo panos e vocês me trazem vinhos. Então, assim, é Sim. uma próxima fronteira, porque a África é tropical igual o Brasil, tá as mesmas latitudes estão ali. Você pode ter soja ali, você pode ter tudo, cara. Então, assim, E e pode aí você ser sai essa do. zona de fornecimento de produtos de primeira necessidade, né? E Isso, claro, isso, quem isso. vai E aí, produzir isso e vai gerir isso é o europeu, na verdade, né? Vai ser criada é bem capaz. oportunidade. É um processo de É, colonização, na verdade, assim, né? Infelizmente, mas é um processo de sim. colonização. Por isso que, e aí, claro, nós brasileiros, como a gente não tem, hoje eu fico muito percebendo essas coisas, falando assim, cara, tipo assim, ninguém dá nada de graça, né? Assim, é um processo Não, não, de não existe influência. almoço grátis, né? E não existe relação internacional, não existe amizade, relação internacional grátis, é tudo assim. É, não O existe. que que eu. Então, assim, a África, tecnicamente, ela tá mais perto. E como a gente lembrou aqui da ocupação, ela tem o norte da África, claro, aí você tem o Saara, e aí essa Europa, desculpa, essa África do norte, que inclusive é uma África considerada África branca, porque o povo é mais moreno do que a África mais É, negra para baixo do Saara, ela já é integrada com a Europa pelo Mediterrâneo. Então, assim, essa é uma outra vontade agora do Macron, está documentado, assim, precisamos discutir o desenvolvimento do Mediterrâneo, trazendo para a Europa essa integração desses países, se eu não me engano, são 4 ou 5 países que estão ali na borda do Mediterrâneo africano, para você criar mais uma zona de influência. Então, assim, tudo é questão de domínio econômico, tudo é uma questão de influência, e claro que assim, no caso americano e no caso russo, eles ainda têm sede por guerra, que essa é uma coisa que eu não sinto no europeu mais. Vontade de fazer principalmente em solo europeu. É claro que a gente sabe que sim, as tropas claro. da OTAN, por exemplo, é claro que os franceses participaram da guerra do Iraque, ou da guerra do Afeganistão, porque fazem parte da OTAN. Mas você falar que o europeu, que é uma guerra, está disposto a. Esquece isso, porque Não, não, isso eu aí acho também que não. É é tanto que, na constrangedor. Você verdade, vê. é tanto que a relação que existe da Europa com a Rússia sempre foi uma relação amistosa, né? Claro, sempre perigosa, né? Por conta, Mas. sempre perigosa, mas assim, mas de certa forma sem grandes faíscas, né? Sem grandes problemas. Então. Porque, na Eu verdade, tô. é o que você falou, essa história da guerra. Por exemplo, o alemão, ele não Não. quer falar de Ele, nazismo. Ele não quer falar de não, nazismo, ele não. sabe que tem uma Não. tatuagem e nada vai apagar, né? Eles têm vergonha disso. Não, é constrangedor, assim, você É, conversa com um alemão mesmo, um alemão, para ele falar, o que o nazismo, o que você tem para contar? Assim, eles baixam a cabeça e é constrangedor. sim, Assim, claro. enfim, por causa daquilo que a gente voltou no começo, assim, o problema do final da Segunda Guerra foi a Alemanha conquistada e ocupada e dividida, Endividada, controlar, né? Endividada. endividada, controlar sua raiva. O problema eram os outros países ressentidos. Por exemplo, imagine se a gente não tivesse a União Europeia e todo esse processo enfim, civilizatório.
Por exemplo, a Polônia era para estar ressentida até hoje, porque o que Hitler matou de polonês é um negócio absurdo. É um negócio assim, impressionante. O cara tocou fogo em Varsóvia, o cara tocava fogo na cidade. Então, assim, tem essa questão do ressentimento. Então, assim, guerra, esquece. A tentativa diplomática eu acho que falhou. A minha pergunta hoje, que eu estou lendo a última biografia da Angela Merkel, é assim... Felipe, a tentativa diplomática falhou porque esse processo da Ucrânia, por exemplo, só tem 30 anos, né? Na verdade, assim, houve uma tentativa de dissolução da União Soviética, mas não havia um plano para depois desse processo. É tanto que o que está acontecendo hoje é parte desse processo, desse tecido que foi esgaçado. Porque, tudo bem, temos um plano de retomar a União Soviética, né, tornar uma região democrática, mas cada um seguiu de uma forma do que podia ser, né? Não foi inserido na União Europeia e não havia plano para que essas nações se edificassem de forma democrática e se tornassem, tivessem relações que pudessem efetivamente se impor. Você vê que, na verdade, parte dessa briga está sendo... Quem botou também mais combustível nisso, o próprio Estados Unidos, né? Botou combustível. E, claro, a vizinhança é que está pagando o maior preço disso. Agora, eu acho também que a guerra isso não que é você mais falou... uma solução. A guerra não é mais uma solução porque nós já estamos no século XXII. Então, assim... 21, né? 21, né? O custo de uma guerra já foi calculado e já não é mais, do ponto de vista humano, né? Por tudo que nós avançamos, já não é mais factível, porque já avançamos, principalmente a Europa, né? Assim, a memória dos problemas anteriores. Mas eu acho que aí que está a força e o próprio Estados Unidos. Assim, uma coisa que eu me convenci nesse negócio, primeiro que não existe inocente, né, nesse papo. Não. Segundo, que todo mundo que já foi império, na prática, assim, nem as nações europeias, nem Estados Unidos, na verdade, ninguém nem tem muita moral para moralizar Putin. Esse é um outro problema. Porque todo mundo já destruiu algum lugar. Mas aí é que tá, a minha sensação, ver nas primeiras imagens, assim, eu tô acompanhando mesmo, passo a passo, é assim, cara, a força, ela existe ainda, ela não é uma coisa antiquada, é uma coisa ainda contemporânea, e a minha sensação é assim, e a guerra, ela também não é um fenômeno cheio de modernidade, a guerra ainda é um troço antigo, é assim... Quando começou a guerra, eu tinha mapeado tudo o que ia acontecer, porque a guerra é assim, vai faltar abastecimento, vai faltar energia, vai faltar comida, vai faltar remédio, vai fugir. Eu já tinha, no primeiro dia eu falei, eu calculei lá a população, falei, vai ser 5 a 10 milhões de pessoas refugiadas. Porque é 20% do país que vai fugir. Nada diferente de quando a polícia vai atrás de um sequestrador. Não é nada diferente. Isso, nada. Corta a energia, ceifa a possibilidade de alimentação. É a mesma coisa. Não, e outra coisa. E aí, quando eu vi os russos entrando, eu falei assim, cara, se eu sou um país pequeno, o que é que eu faço? Eu vou me enclausurar. Porque, querendo ou não, eu fiz uma comparação que foi assim no dia, que assim, qual é a dificuldade da polícia carioca entrar num morro? É que, meu irmão, aquilo ali é um emaranhado de coisas, ali é um terreno minado, porque você não sabe de onde a bala vem. É como o Vietnã para os Estados Unidos. Isso. Isso. Aí o que é que os caras estão levando a guerra para o meio urbano. A Ucrânia fez um manual certinho, assim, ó, eu não tenho condição de lutar, o que é que eu faço? Eu me escondo na cidade, que é grande. Ah, mas é moderno, tem não sei o quê, tem... Aí vira guerrilha urbana. Porque qualquer cara num prédio pode explodir. E aí eu tava vendo os caras falando, Bruno, e aí vem as questões da tecnologia, que os caras usam esses mísseis portáteis, que parece coisa de filme, mas não é, né?
Os caras falando que isso aqui custa uns 40 mil dólares. Que aquilo ali explode tanque e derruba avião de 200 milhões. Então assim, eu falei assim, nossa, mas a gente tá no século XXI, pensei que guerra ia ter outra... Soldado morrendo como na Segunda Guerra. Então assim, acabou, explosão. Então assim, ainda que a gente esteja nos... eu acho que a única diferença é que a guerra agora virou tema de rede social, né? Tem um efeito midiático que você não tinha no passado. Mas quando eu pego os livros da Segunda Guerra que eu tenho aqui, nesses 2 anos eu comprei bastante, tô lendo bastante sobre isso, assim, cara, assim, parece as invasões que tinha na Segunda Guerra. Na Primeira Guerra não, porque na Primeira Guerra tem uma outra, eu sinto que tem uma outra característica, mas e aí a rede social eu acho que produz uma coisa que é o problema Cuba-Estados Unidos, que é assim, os russos eles também estão constrangidos de bombardear a cidade, que era o que não existia na Segunda Guerra, porque quando eu falei assim, ninguém é inocente nisso, porque assim, quando você pega as leituras do leste europeu, a Inglaterra também fez atrocidades, porque como Hitler perdeu, Hitler virou o demônio da guerra. Claro. Mas os ingleses, eles bombardearam cidades alemãs sem nem pensar em civil. Passavam os aviões e jogavam a bomba e dane-se, explodia tudo, não tinha critério. Mesmo porque, Felipe, você não tem uma vigilância dessas múltiplas ações, né? Não. Um soldado decide fazer uma coisa, faz. Não tem como você corrigir. Mas eu acho que a rede social, por exemplo, por que Putin não sobrevoa Kiev e bombardeia? Por causa da rede social, que vai ser um constrangimento, porque o bombardeio aéreo, ele não tem critério. Esse negócio de GPS, tecnologia, para com isso. Isso é palhaçada de militar querendo dizer pra gente, não existe. Tem uma questão que pra gente é muito difícil de compreender, e ainda calçado no que você falou, que é justamente a memória da guerra. Assim, o que eu vi lá na Espanha, né, e percebi, é que, por exemplo, a paz já não é a mesma. Por quê? Porque há em suspensão essa possibilidade. Então, as pessoas, por exemplo, de alguma forma, você tem elo, por exemplo, lá no Pueblo tem pessoas da Romênia, que é vizinho, praticamente vizinho, né? Então, conhecido. Então, assim, você vê que, na verdade, ainda que esse território da Europa seja aparentemente grande, mas é uma grande vizinhança. Então, assim, como há uma migração entre eles, a questão que está acontecendo lá não é indiferente para quem está na Espanha, por exemplo, né? Mesmo por conta dessa guerra e da memória dessa guerra. E também, vamos dizer assim, dessa demanda social de que não haja mais guerra, porque, assim, as mães e os pais sofrem com as perdas dos jovens, né? Parte da família sofre porque você vê que, por exemplo, nós tivemos um contato com uma jovem que mora na Espanha, mas os pais são ucranianos. E aí a jovem extremamente preocupada, claro. E não só ela, mas todos em torno dela. Porque há esse processo de memorização e, claro, de radicalização no sentido de que não ocorra mais. Porque, apesar de ser ainda um instrumento de se perpetuar, né? Porque eu acho que Putin está tentando também fazer um movimento para vamos dizer assim, tentar um crescimento maior do que ele já tem, né? Diante do mundo, se impor e mostrar as armas para todos, mas já não é mais aceitável essa condição da guerra, né? Porque há uma formação histórica da guerra, há uma formação de perdas da guerra, porque esse tema sempre volta à tona, porque, afinal de contas, alguém tem um ente que foi para a guerra, alguém tem uma história de gente que fugiu da guerra, né? Porque os países são formados para muito... A minha pergunta de pesquisa hoje seria assim, será que se na Rússia fosse um presidente jovem,
Porque assim, nós mais jovens e eu acho que existe isso sim, assim, nós hoje temos uma tendência muito mais a não violência do que a violência, principalmente a juventude, né? Essa história de achar, a minha sensação é essa. Então, assim, a gente precisa ver se muito em breve, quando saírem esses herdeiros de tempos militares, de tempos de guerra, se a gente vai continuar tendo esse tipo de luta armada, porque assim, é igual, o Putin é herdeiro da Segunda Guerra Mundial, Sim, o cara da KGB, ele né? O cara não, da informação. e outra, ele foi do país vencedor da guerra, ele não foi do perdedor, ele foi do país Sim, sim. vencedor da guerra. Então, assim, é. Mas ele é um cara antigo, não sei se um russo hoje de 25 anos teria a mesma formação. Mas aí a gente tem que lembrar que o processo educacional, e aí, a que a gente também falou de educação, a gente, igual nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que toda essa tradição militar, toda essa tradição hegemônica, que vem também junto com a memória da guerra, ela também vem na educação e passando de geração em geração. Então, por Sim. exemplo, quem que vai convencer um presidente americano daqui 50 anos que ele precisa continuar tendo uma força militar de dimensões monstruosas? É todo esse A indústria bélica vai convencer, não é? e isso que vai convencendo pelo processo educacional, que aquilo ali é parte do processo, que aquilo ali é Não, parte do processo. e também é uma âncora, né, do dito de parte do processo de desenvolvimento, né? Foi uma Sim. âncora para os Estados Unidos. Então, assim, agora, eu sim, agora, e aí a diferença dos projetos, eu sinto que uma diferença do projeto europeu é a paz. Essa questão multicultural, multirracial, multilinguística, igual você falou, a questão da herança da guerra, dos memoriais de guerra, a questão de que tudo aquilo ali é uma grande vizinhança, onde tá tudo perto, mesmo se parecer longe, mas está tudo perto, Tá tudo que perto. seria no mesmo sentido da gente falar assim, ó, se tivesse uma guerra no Acre, Colômbia, Venezuela versus Brasil, você ia estar preocupado aqui. Por quê? Sim, Porque claro. você sabe que é Brasil. Então o cara está preocupado porque sabe que aquilo ali é Europa. E Não, sabe eu que estava é uma. lá na Espanha e você viu o seguinte, jovens ucranianos voltando para a Ucrânia, para lutar Então, na guerra. e aquelas distâncias que eu lhe falei, 800 quilômetros, 1.400, Bruno, hoje, ataques de combate, você não precisa nem de míssil intercontinental, é mísselzinho simples. Sim, É, sim, barato. míssel simples, é míssel de tanque, tem um nome em inglês. Então, assim, então, por exemplo, eles sabem que de um bombardeio de Kiev virar um bombardeio de Berlim, ou uma invasão em Berlim, é um estalo, porque tá tudo muito Sim, perto. É igual ao Brasil. Você fala 2.000 quilômetros, você está no Brasil. Fala 3.000 quilômetros, você está no Brasil. 4.000, você continua no Brasil. sim, E aí sim, mesmo, é a exato. mesma coisa lá, 3.000 quilômetros você continua na Europa. No entanto, que quando eu estava lá, que teve o auge da guerra, que teve, foi em 2015 e 2016, foi o auge da migração para a Europa, porque foi o Sim, auge da guerra da Síria e o auge do Estado Islâmico. A sensação lá era de que parecia que a guerra estava lá. Porque, exatamente. cara, Foi essa a a guerra, sensação que eu tive. isso, porque a guerra na Síria, a Síria tá ali. Então você tem ali Turquia, Malta tá ali embaixo, você desceu ali, você tá no Mediterrâneo ainda também, entendeu você entendeu como é que é o negócio? Então assim, tá tudo muito perto, tá tudo muito conectado e o que eu acho que hoje deve ser desesperador é para esses países que estão em volta, Polônia, que faz Polônia, Polônia, Ucrânia e Romania. Romênia, né? Tá, A tá Itália crítico, está relativamente perto, a Espanha está distante, tá? né? Na Mas, Itália tá Felipão, ó, perto. me desculpe eu ter que interromper, porque na verdade a gente está quase na iminência do Instagram cortar a gente aí. Tranquilo. Infelizmente. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí, claro, e de paz também, porque apesar de a gente estar discutindo isso, o seu tema do momento, a gente precisa entender isso e você nos ajudou bastante aqui. Eu quero agradecer a você e sua família aí que também cedeu
né, esse espaço aí, que é um espaço de família, para você estar trazendo essa contribuição para aqui. E agradecer a todos que estão aí nos assistindo, que vão assistir durante a semana e tal. E agradecer a credibilidade, né, de poder estar nos assistindo aqui e deixando um pouco de tempo, né, da família para também assistir, tentar, porque esse é um tema realmente que eu acho que basta, que é necessário a reflexão, ainda que a gente não saiba o que é uma memória, graças a Deus, né, mas eu acho que a gente precisa pensar sobre e também pensar sobre uma educação da paz, né, uma educação mais diplomática que não chega às vias de fato, né. Mas deixa aí um recado final, porque infelizmente a gente tem um corte aí do Instagram. A mensagem final que eu poderia dizer que a minha sensação de quando eu vejo e leio isso é assim, a gente precisa repensar a sede pelo poder e como a gente estuda economista, eu acho que uma das raízes do mal de tudo tem sido essa busca louca pelo domínio econômico, né? Ou seja, o que está em jogo ali na guerra é controle, É domínio econômico. domínio Controle econômico, das né? bases de energia. Sabe, não é assim, ele está invadindo porque ele quer proteger o mico-leão dourado, os pássaros ucranianos, não. O que está em jogo ali é alguém que atenda aos interesses econômicos. Então, assim, a mensagem que eu acho é a gente precisa repensar essa sede pelo poder e a sede por esse materialismo capitalista sem limites, sabe? Sim. A minha sensação E aí, nisso, o projeto europeu, ainda que tenha vontade de tenta buscar por outras vias, assim, cara, a gente precisa construir uma sociedade que tenha cultura, que tenha educação, que tenha, sabe, não é tudo aqui ser primeiro lugar no PIB, ter mais, assim, até porque eles já viveram, como você falou, eles têm uma memória de tragédias históricas enfim, eles já cometeram todas essas atrocidades e hoje eu fico pensando, talvez o europeu também seja constrangido por ter essa herança, porque não é fácil você ser um belga e você ser um belga jovem e saber que historicamente seu país já destruiu outros países. Então, assim, a mensagem a gente precisa repensar a nossa sede econômica, sede por poder e transformar a busca econômica por uma busca da distribuição, né? Enfim, numa coisa mais positiva, né? Eu acho que a guerra econômica ela precisa ser substituída por uma divisão econômica, né? Não é um jogo de soma zero. A vida não é eu ganho e você perde, né? Dá para eu ganhar um pouco e você ganhar um pouco e a gente. Mas a gente precisa combinar com os russos, né? Como eu diria, a gente tem que combinar com os russos e combinar. Né? E precisa combinar porque assim, é o que está em jogo, né? Infelizmente. Valeu, acho que não é a última. Mais uma vez. Nada. Desculpe interromper assim. Nada, eu que agradeço, vai cortar. Aí se a gente não interromper, o Instagram interrompe. Filipão, muito obrigado mais uma vez. Você trouxe informações que realmente colaborou para que as pessoas tivessem uma opinião, né? Mais além de que a mídia, vamos dizer, a mídia de massa, né? Assim, com informação histórica que possibilita enxergar isso, até também possibilita a enxergar também a geopolítica, possibilita entender territorialmente, espacialmente, por que essa guerra acontece, o que é que está em jogo, né? Eu acho que deu uma contribuição bacana aí para que as pessoas façam a reflexão. E novamente agradeço e claro, em breve estaremos de volta aí com novos temas, novas questões, porque é isso que é uma coisa que a gente tem prazer de discutir, de conversar, né? Que essa é uma das alegrias que nós temos há muitos anos, né? Eu que agradeço aí, bom fim de semana para vocês, bom descanso, obrigado a todos. Obrigado, um abraço para a família toda aí. Um abraço, obrigado a todos aí. Boa noite, bom fim de semana. Muito obrigado. Tchau, valeu. Até logo.